Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, mais uma vez, nós estamos na presença do Senhor para meditar na sua palavra. E eu quero convidar a todos meus irmãos para lermos a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, que traz o tema, o Sermão da Montanha. Leamos a palavra de Deus. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentados-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disser todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus prezados, Jesus, que sempre foi cuidadoso com a humanidade, que sempre teve e tem o prazer de ver todos bem. E aqui a Bíblia fala que no seu ministério terreno, Jesus, ele ensina seus discípulos, ensina a palavra de Deus. Ele começa a dizer que bem-aventurado é os pobres de espírito. Os pobres de espírito. A palavra bem-aventurado refere-se ao estado abençoado. Quando alguém realmente ele é pobre de espírito, ele é uma pessoa abençoada, ele é uma pessoa humilde, ele é uma pessoa cuidadosa com as coisas de Deus, ele é uma pessoa que realmente ama a Deus, ele tem necessidade de Deus. Ele sabe que sem Deus nada pode fazer. Todos pobres de espírito, eles são abençoados por Deus exatamente porque eles sabem que o único que pode lhe abençoar, que pode lhe ajudar, é o Senhor Jesus. Então são bem-aventurados os pobres de espírito. Aqui não está falando de pobreza materialmente falando, está falando de espírito. Os pobres de espírito não são arrogantes. Os pobres de espírito, ele reconhece que o homem não passa de pó e terra, e que tudo ele só vai adquirir com a presença de Deus. Ele sabe que o gozo eterno só recebe com a presença de Deus, com a obediência à palavra de Deus. Então estes são os bem-aventurados. Bem-aventurado
Os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso também fala de humildade. Os mansos são aqueles que realmente se humilham, os que são humildes, os que buscam a presença de Deus porque são carentes de Deus. E nós precisamos entender essas coisas, que sem Deus nada podemos fazer. Somente com a presença de Deus, com a ajuda do Todo-Poderoso, é que nós temos condições de receber as grandezas de Deus, as bênçãos de Deus, as misericórdias de Deus. Somente nós nos humilhando. O apóstolo Tiago, ele diz: humilhai por debaixo da potente mão de Deus. E nós precisamos a cada momento nos humilhar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome, os que têm sede de justiça, são aqueles que querem estar sempre na presença de Deus. São os que querem continuamente buscar a misericórdia de Deus, humilhar-se diante de Deus, reconhecendo que Ele é dependente do Senhor. Precisamos, meu irmão, reconhecer isso. É ter fome, é ter o desejo de adorar. Os que têm fome e sede de justiça, ele não tem mais prazer por as coisas deste mundo. Ele não busca mais nas coisas profanas deste mundo. Ele não tem mais prazer em pecar contra Deus. Mas o seu prazer agora está sempre na lei do Senhor. Ele medita na lei do Senhor dia e noite. Então são aquele que tem fome e sede de justiça. Ele sempre quer buscar mais de Deus. Ele busca mais do Senhor. Porque ele tem fome. Ele tem sede. Ele quer estar sempre juntinho do Senhor. Buscando ao Senhor. Os que têm fome e sede de justiça não se desesperam. Não entram em pânico por qualquer coisa. Mas ele sabe aonde buscar, que é no Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele se coloca diante de nós como pão vivo que desceu do céu. Ele se coloca como fonte de água da salvação. E todo aquele que tem sede, ele diz: venha a mim e beba. Tem fome, vem até Jesus, ele é o pão. Ele sabe a quem recorrer, que é o próprio Jesus. Ele sabe que o Senhor tudo pode para resolver toda a sua causa. Ele é o nosso advogado, nosso juiz. É o nosso mestre para nos ensinar a trilhar em caminhos retos. Então, meus prezados, quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós amamos ao Senhor, nós passamos a ter fome e sede de justiça. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são aqueles que fizeram a sua reconciliação com o Senhor, que buscaram misericórdia no Senhor. Então estas pessoas alcançam misericórdia. São bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que realmente reconhecem que precisa da misericórdia e do perdão de Deus.
que precisam das bênçãos de Deus. Então, meus irmãos, para nós alcançar as bênçãos e misericórdia de Deus, é preciso acreditar, é necessário acreditar. Acreditar no poderio do Senhor, nas misericórdias do Senhor. É necessário fazer uma renúncia completa, passar pelo novo nascimento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo com nós mesmos. Isso são mandamentos de Deus. E quando nós cumpramos estes mandamentos, o Senhor usa de misericórdia. O Senhor estende as suas mãos para nós. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, o Senhor diz que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar, e nem agravada estão os seus ouvidos para que não possa ouvir. O Senhor sempre está atento ao nosso clamor. Ele sempre está atento às nossas necessidades. Basta lançar este problema, que parece que é insolúvel, nas mãos do Senhor. Ele tem poder para resolver o meu e o seu problema, porque todo o poder foi entregue nos céus e na terra. O Senhor é misericordioso. A Bíblia fala de uma viúva que estava quebrando gravetos para acender um fogo, usar o último punhado de farinha, fazer o último bolo, alimentar ela e o seu filho. Quando o Senhor usa o profeta Isaías para pedir um bolo, e ela responde que não poderia dar porque era o último que ela tinha, ia comer e depois morreria ela e seu filho. Foi aí que o Senhor entrou com providência, através das suas grandes e ricas misericórdias, através do profeta Elias. Ele insiste, e a mulher, que certamente já pensava consigo, já que eu vou comer esse pão juntamente com meu filho e depois morreremos, então não custa nada oferecer um bolo ao profeta, ao homem de Deus. A Bíblia diz que depois daquele momento, Deus abençoou aquela mulher, que nunca mais faltou a farinha, nunca mais faltou o alimento na sua mesa. Deus o abençoou, porque ela foi misericordiosa, ela usou de misericórdia, ela usou de compaixão, mesmo sabendo que estava à beira da morte, mas ainda ela usa de misericórdia para com o homem de Deus, e o Senhor o abençoou grandemente. Então, todos aqueles que buscam misericórdia no Senhor, que tem fome, que tem sede de justiça, a Bíblia diz que eles alcançarão misericórdia, eles alcançarão os benefícios do Senhor. E para nós alcançar, o Senhor requer de nós unicamente uma coisa: é obedecer a sua palavra, é obedecer a palavra do Senhor. Deus não está mandando você fazer outra coisa para ser abençoado, para receber as misericórdias de Deus, para receber o perdão de Deus unicamente. É humilhar debaixo da potente mão de Deus, é confessar o nome do Senhor, é reconhecer que Ele é o único Deus Salvador e que tudo Ele pode fazer por nós. Meu irmão, você que certamente se encontra cabisbaixo, desanimado,
não vê uma porta aberta, Jesus é a porta. Ele quer te abençoar. Você que está enfermo, que já pensa que não vai ter solução para o teu problema, tenha fome e sede de justiça. Seja um misericordioso, assim como aquela mulher que estava à beira da morte, e o Senhor usou de misericórdia para com ela e o seu filho. Se o teu problema, a tua causa, está na justiça e parece não ter solução, já faz tantos anos, Jesus é a solução dos teus problemas. Ele resolve nossos problemas. O Senhor é misericordioso, é longânimo, é compassível. Você que não tem tido esta fome, seu organismo espiritual está com fastio, não teve mais prazer de adorar a Deus, não teve mais prazer de se derramar na presença de Deus, de buscar as misericórdias do Senhor, ainda há uma oportunidade. Jesus é o mesmo Deus de ontem e hoje será eternamente. Ele nunca vai nos deixar só. É Ele quem diz na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Deus é longânimo, mas Ele busca também nós, que sejamos misericordiosos, compassivos, longânimos, sedentos, famintos de vida eterna, famintos pelas misericórdias de Deus. E assim o Senhor usará de misericórdia para conosco. Deus é rico em misericórdia. A Bíblia, ela fala do profeta Ezequias, que a casa não estava muito bem, não estava bem com Deus, Deus não estava se agradando. Deus manda o profeta Isaías para levar um recado para o Ezequias, dizendo para ele que ele, daquela enfermidade, ele não se levantaria mais, ele morreria, porquanto ele não pôs a sua casa em ordem. A Bíblia revela que, ao dar aquele recado, o profeta retorna. Mas antes que ele saísse do pátio do palácio do rei, ele ouve uma voz, a voz de Deus, que dizia: Isaías, volta, diz para Ezequias que eu ouvi a sua humilhação, eu ouvi a sua oração. Diz para eles que eu vou dar mais 15 anos de vida. Isso é que é ser misericordioso. Ele usou de misericórdia para com ele mesmo, quando ele vira o rosto para a parede, sabendo que ia morrer, mas mesmo assim ele faz oração e diz: ó Senhor, eu fui reto diante do Senhor, eu fiz a tua vontade, Deus tenha misericórdia de mim. E foi imediatamente que Deus usou de misericórdia. Seja um misericordioso para consigo mesmo. Certamente você não tem sido misericordioso nem consigo mesmo, mas o Senhor quer usar de misericórdia para convosco. Ele é longânimo, Ele é compassivo. O Senhor não mudou, Ele continua com seus braços estendidos, dizendo: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Toma sobre si o jugo de Jesus, aprenda dele, seja manso
e humilde de coração, para alcançar as benevolências do Senhor. Ele é longânimo, Ele é compassível. O Senhor nunca mudou. A Bíblia, quando traz esse relato de Mateus capítulo 5, a Bíblia deixa bem claro que Deus estava preocupado em orientar o seu discípulo como ele se portar diante do Senhor. Foi ali que a Bíblia diz que o Senhor sentou e começou a ensinar os seus discípulos. Mais uma vez, leiam comigo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles serão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Meus prezados irmãos, quantas das vezes nós ficamos atribulados, angustiados, e muitos até saem da presença de Deus, porque foram humilhados, foram perseguidos, alguém mentiu, caluniou, e o irmão não suportou a calúnia, a injúria, a infâmia, e sai da presença de Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo, Jesus disse que bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa do seu nome. Você, meu irmão, que apregoava a palavra de Deus, apregoava com coragem, não tinha medo de apregoar a palavra de Deus, mas por causa de tanta calúnia, por causa de tanta infâmia, você esfriou, não pregou mais a palavra, achando que a palavra de Deus é unicamente para o pastor pregar, para o missionário e outros. A palavra de Deus é para todos nós. Se o irmão esfriou por causa das injúrias, das calúnias, das perseguições, que muitas das vezes você sofreu dentro da sua própria congregação, levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa do nome de Jesus. E hoje, meu irmão, as calúnias, as perseguições têm nos inflamado muito, porque elas não partem mais do paganismo, ela não parte mais lá do mundo. Ela está partindo hoje do mundo que se diz cristão. Porque muitos que se dizem cristão não querem mais ouvir a palavra de Deus, como ela aí passam a injuriar, passam a caluniar, passam a dizer que você quer ser mais santo que todo mundo, passam a lhe chamar de santarrão, passam a lhe chamar de importante. E quando eles não têm mais, eles passam a lhe chamar de leigo, de pobre, miserável, que você não entende nada, que você não é formado em teologia, não tem doutorado em teologia, e muitas das vezes você baixa a sua cabeça. E eu quero te dizer, neste momento, a Bíblia já é um livro teórico. Ele nos ensina a nos portar diante de Deus. Ele deixa bem claro que quem fala é o Espírito Santo. Os doutores da teologia estão falando
humanamente, 90% deles fala humanamente, nada de Espírito Santo, não está convencendo ninguém. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo nos usar, o Espírito Santo trabalha e trabalha lindo, porque é Ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não baixe a sua cabeça, meu irmão. Levanta a tua cabeça. Se você está sendo perseguido, dê glória ao nome de Jesus. Se você está sendo perseguido porque tem falado a palavra de Deus, não te incomoda com isso. Agora, se você estiver sendo perseguido por causa de erros que Deus não vai se responsabilizar, você precisa se humilhar. Você precisa se consertar com o Senhor. Ele é misericordioso. Ele é longânimo. O Espírito Santo te ajuda. Ele quer te ajudar. Quando o Senhor mandou o profeta Isaías, em Isaías capítulo 1, do verso 1 ao 7, o Senhor manda o Jeremias falar ao povo de Israel, porque eles estavam rebeldes, eles estavam distanciados de Deus. Jeremias temeu, e ele podia ter dito para o Senhor: Senhor, não tem como eu pregoar a tua palavra, não tem como eu este povo, eu não tenho doutorado, não fiz teologia. Mas o Senhor, ele disse: Jeremias, fala. Sou eu quem falo na tua boca. É Deus quem fala na minha boca e na sua boca. Não deixe alguém te barrar. Seja apenas uma pessoa resistente. Resista às acusações. Resista às perseguições. Seja uma pessoa faminta de justiça, sede de salvação. Seja misericordioso, longânimo, compassível. Seja um sofredor com Jesus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa do nome de Jesus. Foi Ele quem falou essas palavras. Bem-aventurados. Ele está dizendo: bem-aventurados os que sofrem por causa do meu nome, porque eles serão fartos. Eles alcançarão misericórdia. Eles alcançarão perdão. Nós alcançaremos o céu se nós realmente suportar as acusações, as perseguições por causa do nome de Jesus. Seja um sofredor com Jesus. Sejamos um sofredor. Sejamos um escravo de Jesus, sofrendo com Ele. Pois Jesus disse que não chamavam mais, disseram mais de amigo, mas a palavra é escravo. Somos escravos. Eu não quero ser escravo do mundo. Não sejamos escravos do mundo, mas sejamos escravos do Mestre Jesus, porque Ele nos ensina como trilhar em caminhos retos. Ele nos ensina como obedecer a sua palavra. Ele ensina para nós não dar mais ouvido à voz de estranho. Ele diz que é o nosso bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Aprenda a sofrer com Jesus, meu querido. Aprenda a sofrer com Jesus, meu irmão. Você, meu irmão, que ainda não decidiu aceitar a Jesus como seu Salvador, este sofrimento que você está passando sozinho, você não vai suportar. Mas com Jesus, você é mais do que vencedor. Aceite o Filho de Deus como Salvador. Te humilha diante do Senhor. Você que muitas das vezes, meu irmão, não quer se humilhar, porque é abastado em riquezas materiais. Esta riqueza material para Deus nada serve. O que adianta para mim e para você é sermos abastecidos espiritualmente, ricos espiritualmente da graça de Deus, das misericórdias de Deus, do perdão de Deus. Prezados irmãos,
Muito obrigado. Obrigado por acompanhar a leitura da Bíblia, por ler a palavra de Deus conosco, por meditar nesta palavra juntamente conosco. Deus nos abençoe e nos ajude a perseverar firmes e inabaláveis na presença do Senhor, até que Ele venha nos buscar. Jesus está voltando. Vamos esperar Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém.